Olá, pessoal. Então a gente parou aqui no tipo booleano. E um tipo booleano expressa um valor lógico que pode ser verdadeiro ou falso, um ou zero. Para especificar um valor booleano, utilize as palavras true ou false. No exemplo a seguir, declaramos a variável booleana cifrão exibir nome, cujo conteúdo é true verdadeiro. Em seguida, testaremos o conteúdo desta variável para verificar se ela é realmente verdadeira. Caso positivo, será exibido na tela o nome José da Silva. Então, o códigozinho que ele passa para a gente aqui é este. Os delimitadores, né? Delimitadores do PHP. Daí um comentário, uma variável recebendo verdadeiro. E o outro comentário dizendo testa exibir se nome é verdadeiro. E se o nome for verdadeiro, se a variável nome for. Se a variável existir a variável nome, isso daqui for verdadeiro, então ele vai dar um eco de José da Silva. Vamos executar isso para a gente ver o desfecho, né? Eu fiz um teste aqui, ó, de leitura e escrita na tela e funciona da seguinte forma: ele vai aqui, ó, digite seu nome, você coloca aqui o nome, e daí ele vai falar olá, bem-vindo. Aqui ele vai dar o eco, né, que é como se fosse o printf do C, o print do Python. O redline aqui é como se fosse o scanf do C. E as variáveis são assim: você faz a leitura em C com um e-comercial, né? Você chama o endereço para receber o valor, a atribuição. Mas, no momento, a gente vai ignorar isso aqui e vamos codar o que está no livro. Depois eu vou pedir uns exercícios para o nosso Bard ali, porque o livro é só. Eu percebi que ele é muito expositivo e não tem exercícios. E para você fixar, digamos assim, o conhecimento, é necessário que você exercite, né? Então, a gente vai fazer dessa seguinte forma. Acho que vai dar bug aqui, ó, que não está fechando essa chave. Eu vou até fechar ela já aqui, para não dar bugs. Vamos. Aqui, ó, já está com o autosave ligado. Cadê? Arquivo, autosave, salvamento automático. Então só vou mandar ele executar aqui. Erro. Identificar declara in. Declara. Então vamos ver aqui. Declara vai. Aqui, ó, ele tá. Não tá comentado certo. Ele pegou o barra barra como 11. Aqui também eu posso usar o asterisco, né? Aí. José da Silva. E, por exemplo, se eu colocar aqui, ele está fazendo uma verificação de if. Ó, eu estou falando que o exibir nome é verdadeiro. Se eu botar um false aqui, ó, ele não vai aparecer. Ó, não apareceu nada. Mas, por exemplo, ó, ele fez a verificação do if. Se não, ó, se isso daqui for verdadeiro, se isso daqui for existir, então ele dá José da Silva. Aqui eu posso colocar um else. Será que é else mesmo? Else, echo, não existe. Não existe. Será que ele fica dentro aqui mesmo? Testar. Erro. Aqui if, blá blá. Se isso daqui for verdadeiro, então isso. Se não, else. Se não, não existe. Ponto e vírgula. Opa. Aí. Erros. O que tem de erro? Erro de sintaxe. Else. O que tem de erro? Echo.
Ah, tá. Eu deixei aqui dentro do parênteses. Ele não aceita parênteses no eco. Será que é isso? Erros. Vamos ver aqui. If vou perguntar para o nosso Bard. Tava olhando aqui o finalzinho da última passada, né, que a gente estava estudando. Vamos aqui. Bard me dê um exemplo de código booleano. PHP. Ó, então aqui, if, se a idade maior ou igual a 18, você é maior de idade. Se não, você é isso aí. Então, vamos adaptar esse código aqui para o nosso aqui, para ele funcionar. Vamos ver o que eu errei aqui na sintaxe. Eco, você, blá blá. Mas aqui ele funcionou, José da Silva. Não é essas aspas, então. C. Exibir nome. Se não, não existe. E se eu colocar... vamos fazer assim. Ó. Vamos usar a cabeça do Bard. O que tem de errado nesse código? O que tem nesse código? O ChatGPT, ele resolve esses problemas pra gente aqui. Se você perguntar para ele o que está de errado no meu código aqui, ele resolve. Vamos ver se o Bard vai resolver pra gente. Exibir nome, true. O código está errado porque a variável exibir é definida como false. Isso significa que o bloco if nunca será executado se a mensagem José da Silva nunca será impressa. Para corrigir o código base... Tá, mas eu quero... então aqui a verificação não está errada. Só que assim, ele só vai executar se isso daqui for verdadeiro. Se eu botar true e puxar o nosso CMD aqui. Aí, ó, olá mundo. Ele executou erro. Sim, erro de sintaxe. Aqui, então, nós vamos ter que botar só fechar a chave. Depois a gente vai cair nas operadores condicionais, daí provavelmente a gente vai testar isso, a José Silva. Se for verdadeiro é true, se for false, não vai dar certo. Então, vamos continuar. José da Silva. No programa que segue, criamos uma variável numérica contendo o valor 91. Em seguida, testamos se a variável é maior que 90. Tal comparação também retorna um valor booleano, true ou false. O conteúdo da variável cifrão vai underline chover é um boolean que será testado logo em seguida para a impressão da string está chovendo. Certo. Então vamos entender esse código aqui. Delimitadores, comentário, leitura de variável, comentário, a outra variável recebendo a umidade. Ó, aqui ele já está recebendo a umidade maior do que 90. Ele está fazendo uma verificação, ó. Vai chover. Ó, se a umidade for maior do que 90, vai chover. Isso daqui vai ser ativado. Isso daqui vai ser um verdadeiro.
E aqui ó, ele está comentando, ó, vai chover é verdadeiro. Se vai chover, está chovendo. Vamos testar isso aqui. Então aqui ele já, se ele for a umidade, ó, 91 vai chover. Se a gente botar 89 aqui não vai chover. Testar. Tem outros delimitadores de código PHP que ele não usa a interrogação. Ele usa um outro esquema. Eu já vou perguntar para o Bard ali qual que é. Eu li num livro, mas acabei esquecendo agora. Para comentar convosco. Vamos executar isso. Erros na linha 8. Aqui, ó. Vai chover, eco, blá blá. Fechou, faltou fechar aqui, ó. Está chovendo. Se eu botar esse cara aqui, ó, 89, ele não vai nem executar. Porque ele não vai dar como verdadeiro essa menina aqui, ó. Essa condição aqui não vai ser satisfeita. E daí ele nem vai executar. Ó. Aí, ó. 0 execução. Então, fechou. Vamos para o próximo. Capítulo 1. Resultado. Está chovendo. Também são considerados valores falsos em comparações booleanas. Inteiro 0, ponto flutuante 00. Aqui é os tipos de dados, né, que ele aceita processar. String vazia, que é entre aspas. O array vazio, que daí no caso é aquele esquema do carro, né, que a gente fez uma aula anterior ali. Tipo null, objeto sem elementos, tipo numérico. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Tipo numérico. Tipo numérico. Números podem ser especificados em notação decimal, base 10, hexadecimal, base 16, ou octal, base 8, opcionalmente precedido de sinal, ou mais. Mais ou menos. Só que eu fiquei tô com uma duvidazinha aqui, eu vou perguntar Bard. Eu apelidei o meu Bard de Sofia. Vírgula. Quais são os delimitadores que posso usar de código tem esse que você utiliza no caso abre aqui, pergunta PHP, e daí tem uns outros que, se você quiser executar o código PHP sem as aspas, ele não funcionará. Isso porque o interpretador PHP não saberá se as aspas são uma ferramenta de escrever. Mas as aspas, quais outros? Eu sei que tem mais. Outros tipos de delimitadores PHP, que são utilizados para identificar o início do código PHP. Assim, as aspas são usadas para identificar o início e o fim de strings PHP. Aqui ele não está entendendo. Ó. PHP... Eu vou pesquisar depois e volto aqui para a gente não perder muito tempo. Mas eu sei que tem umas outras formas de você começar o programa aqui de PHP. E vamos lá. Então aqui ele está falando, né, das bases decimais, que a base 10 é o que a gente usa normalmente no nosso mundo humano. Octal, que é a base 8, que são os binários, né? No caso, não sei se vocês já estudaram isso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, isso daqui é o número 7. Daí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E daí tem mais um aqui que é a bias, que daí no caso vai ser o sinal magnitude, que a gente chama que é mais ou menos.
mais ou menos. Isso daqui não é muito importante para programar em si, é mais questão de conhecimento aí que eu estou passando. Opcionalmente, preceder um sinal mais ou menos, que é a bias que eu estava falando. Então, PHP aqui é o número decimal, sem vírgula. Número negativo, número com bias, número octal, equivale a 83 em decimal. Então, esse daqui ele vai pegar 4 e cada coisinha disso daqui vai valer 8. Então, você pega, se não me falha a memória, 3 vezes 8, daí 2 vezes 8. Vamos fazer uma continha rápida aqui para ver se eu não estou falando besteira. 3 vezes 8. Mais... Não, 3 vezes 8 não é 9. 8 vezes 3, 24. Mais 2 vezes 8, 40, 83. Não, não é isso. Depois a gente dá para dar uma passada nisso aí e ver como é que resolve os octal e o hexadecimal. O hexadecimal ele vai de 0 até 15 e o ponto flutuante é quando tem vírgula no número. Tipo, 1,234 pode ser um dinheiro, pode ser uma notação científica. A notação científica que é o exponencial, né? Esse cara aqui é como se fosse assim, ó. Por exemplo, ele está falando 4 elevado na 23. Então ele está falando, basicamente, esse número aqui é 4. Ele tem 23 zeros depois do ponto dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, 23 aqui, ó. Entende? É isso que é uma notação científica. Que mais? Aqui ele está só dando exemplo. Eu nem vou executar isso aqui. Uma string é um textinho que você guarda dentro de uma variável. E é isso. Não tem muito segredo nisso daqui. E o array é aquele esquema lá que você monta o carro, né? Que foi o primeiro, acho que do primeiro vídeo que a gente fez. Tô atropelando as coisas aqui. Vamos seguir o livro. Vamos seguir a música, né? Uma string é uma cadeia de caracteres alfanuméricos. Para declará-la, podemos utilizar aspas simples 1 ou aspas duplas 11 item. Veja, com mais detalhes, como manipular strings na seção Manipulação de Strings. Então, provavelmente, pelo PHP que ela está falando pra gente aqui, o livro vai esboçar isso aqui pra gente. Vamos com calma. Eu tô meio que colocando as minhas lembranças aqui em cima do que o livro está começando a explicar. Então, vamos com calma aqui. Tipo array. Tipo array. Array é uma lista de valores armazenados na memória, os quais podem ser de tipos diferentes, números, strings, objetos, e podem ser acessados a qualquer momento, pois cada valor é relacionado a uma chave. Um array também pode crescer dinamicamente com a adição de novos itens. Veja na seção Manipulação de Arrays como manipular arrays. Certo. Então aqui dá um esqueminha, que foi aquele mesmo esquema do carro lá, né? Eu acho que eu pedi pro Bard fazer pra gente aqui. Me dá array com 4 carros. O ChatGPT é mais rápido que ele. E ele não tá vindo formatadinho bonito, ó. Então isso daqui é um array. Se você colocar aqui, ó, ele vai ler como uma variável. Vamos apagar aqui. E daí a gente tinha visto, né, uma questão que das impressões, que foi utilizado aqui, no caso, eu tinha gravado aqui no Note, as possibilidades que é o echo, o print, o vardamp e o print R. Echo carros. Vamos executar aqui. Erro. O que eu errei? Echo carros. O que tem de errado? Array.
Ah, ele só está falando que é um array, não tem nada. Então é o tipo de impressão, ele só está falando que é um array. Esse eco aqui ele não foi feito para fazer isso, como está escrito aqui no na nossa cola. Print, vamos colocar o Catos. Esse eco nós vamos comentar ele aqui. E vamos ver o que acontece. Epa. Ó, o que ele tá falando aqui? Tá falando que é um array de volta. Por quê? Porque aqui ele tá dizendo, ó, print é uma função que imprime uma string no console. Só que é uma string. String é só um textinho. Isso daqui são vários componentes. Aqui, digamos, é como a gente já começa a pensar em objetos, né? É um Fiat Uno. Então, o carro... o Fiat Uno é um carro, o Volkswagen Gol é um carro, o Hyundai é um carro. Então, digamos assim, é uma variável especial, que ela contém vários elementos dentro do objeto carro. Né? Então, vamos para o nosso var dump. Assim, estudo, se alguém estiver acompanhando aí, o cara tá repetindo. Tô repetindo porque isso daqui é um estudo. Isso daqui não é um... digamos assim, eu vi como é que funciona e já era, aprendi. Aprendeu nada. Você tem que praticar. Sempre tá renovando e fazendo novamente várias vezes até você decorar, digamos assim, a aplicação das coisas. É isso que a gente tem que fazer para aprender realmente as coisas. E ponto e vírgula, executamos. O segredo do sucesso é repetição. Aí, ó, daí ele me dá o número de caracteres, me fala o tipo, que é de string, blá, 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 blá. E aqui, ó, também eu posso colocar dar uma vírgula aqui e botar um número também, 77. E vamos dar o var dump aqui de volta para ele executar para a gente. Ó, aqui ele já está falando que o 77 é um int, certo? E eu posso dar uma vírgula aqui, ó, também, e botar um outro tipo de dado, que aqui esse tipo de dado... Vocês estão vendo que isso daqui é uma string, isso daqui é um inteiro, isso daqui dá para dar uma vírgula aqui e falar que é um true, que ele vai falar agora aqui é um booleano. E também eu vou falar aqui que ele é um flutuante. 77.7. Opa. Aí. Então ele já vai entender, já com o var dump aqui, ele já vai resolver pra gente, falando pra gente o que é cada coisa. Ó, float, booleano, inteiro, string. Certo? Então, ficou bem entendido isso. Aqui, a gente passou por isto, blá, blá, cadê? Onde que a gente parou? Tipo de string, aqui, né, que ele estava mostrando. E tipo de string, tipo de array. Então, dentro do array, você consegue colocar vários tipos de dados, né? Aqui, ó, tipo objeto. Daí aqui, vamos ver o que ele fala aqui. Um objeto é uma entidade com um determinado comportamento definido por seus métodos, ações e propriedades dados. Para criar um objeto deve-se utilizar o operador new. Veja o exemplo de um objeto do tipo computador e aprenda no capítulo 2 como manipular classes e objetos. Isso daqui é muito importante. Então essas coisas aqui são bem básicas. A gente está terminando agora o vídeo 5, né? E daí, quando a gente cair lá na questão da orientação a objetos, o negócio vai ficar um pouco mais punk. Então é bem interessante entender bem isso daqui. Depois eu vou pedir pro Bard passar uns exercícios pra gente desenvolver junto aqui. E aqui ele está falando, ó, abre o delimitador. E aqui ele já está montando uma classe computador. Daí var CPU. Aqui ele está falando, ó, function ligar. Então o CPU ele vai ter uma função que é ligar. Daí aqui, ó, ligando o computador. This CPU. Objeto new
computador, CPU 500 MHz, ligar. Então esse computador ele tem alguns objetos. Ele é um computador novo, com CPU de 500 MHz, e ele tem uma função de ligar. E vamos ver como é que ele funciona, esse negócio aqui, né? Vamos destrinchar essa coisa aqui, para observarmos o seu funcionamento. Não tem comentários, não. Então aqui, ó, ele tá falando aqui, ó, eco ligando o computador. Isso daqui vai imprimir pra gente na tela. Erros. Tem erros. O que tem de erros? Class, computador. Var CPU, tá aqui. Function ligar. Dentro da função, tem que fechar a função aqui. A função do objeto da classe computador, ela vai ligar o computador. A função de ligar vai ligar o computador. Ele vai criar um objeto, computador novo, com uma CPU tal que essa CPU vai ter 500 MHz e vai ter a função ligar. Isso daqui a gente vai ver com mais calma na orientação a objetos. Ó, área de trabalho, lá mundo, erro de sintaxe. O que tem de errado? Function. Class, computer. Ruby. Abre aqui, fecha. Tá, tem que fechar aqui, ó. O echo é uma coisa à parte. E esse cara aqui fecha a classe. Agora vai. Erros. Erros na linha 9. Linha 9, aqui, objeto. Uma function ligar. Abre, echo, blá blá. CPU, blá blá. Fecha e fecha a classe. E daí ele carrega na memória um objeto new, computador, um objeto CPU de 500 MHz e um objeto ligar. Vamos ver, perguntar aqui para o nosso Bard. Vou usar o nosso chat GPT aqui. Que esse Bard aqui ele não está formatando mais para a gente aqui o nosso código. O que tem de errado nesse código? Epa. Eu não consegui encontrar o erro. Vamos ver se ele acha. O código está errado porque a variável CPU não está declarada como uma propriedade. Para corrigir o código, basta adicionar a palavra public antes da declaração da variável. Então aqui ó, public. Então esse daqui, faltando public aqui, ó. Ele é parecido com Java, né? Também. Aí, ó. Agora barra. O Java que ele é bem chato. Você tem que falar o que é público, o que é privado, o que é interno, o que é externo. O que deu de errado aqui? Class computador. Vamos colocá-lo aqui. Se não estiver errado, está certo. Erros. Linha 9. E programação é assim. Vai dar muito bug. Você tem que ter muita paciência. Tem que levar as coisas bem... Uhul. Erro na linha 9. Echo. Tá. Abre. Function
ligando o computador. Vamos ver o que ele está falando aqui no resultado. Ligando o computador a 500 MHz. É isso que ele deveria estar imprimindo para a gente, mas ele está dando um bug aqui na eco ligando o computador a disse CPU. Daí no caso aqui, ó, ele vai objeto de CPU. CPU, public, CPU. Ele é público porque ele vai entrar aqui dentro. Tipo, todo mundo pode mexer. Dentro da função aqui, ele pode ser usado em qualquer lugar. Objeto ligar. Por que tá dando errado? Linha 9. Qual o erro disso? Vou perguntar pro Bard aqui. Acho que o Bard tá comendo bola aqui. Vamos para o GPT. Boa noite, meu amor. O que tem de errado nesse código? Então aqui a declaração computador está correta, mas é necessário fechar a chave da classe. Erro de fechamento de chave. Blá 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 blá. Aqui, ó. Então abre a classe public CPU function ligar. Daí ele vai acionar a função e vai escrever isso com a variávelzinha que é pública, vai cair aqui dentro e vai falar que o computador está ligado. Olha que diferença de codificador, né? Tipo, o Bard para esse cara aqui. Eu gosto bastante do ChatGPT. Ó, ligando o computador a 500 MHz. Então tava com um probleminha aqui nas chaves. Certo? E vamos lá. Daí o tipo recurso. Tipo misto, tipo blá blá, constantes. Eu acho que eu vou parar aqui. E a gente volta num próximo vídeo, senão isso vai ficar muito extenso. E vamos devorando esse livro aqui. E vamos testando todos os recursos para quando a gente for fazer os exercícios a gente não sofrer. Então, até a próxima.